Olá, boa noite a você, querido ouvinte, telespectador, internauta da Rede Boa Nova de Rádio e da TV Mundo Maior, aqui, emissoras da Fundação Espírita André Luiz. Estamos falando aqui diretamente dos estúdios da área de comunicações da Fundação Espírita André Luiz. E é uma alegria enorme pedir licença para entrar na sua casa, no seu automóvel, enfim, no seu smartphone, no seu notebook, no seu desktop, especialmente para tratarmos de um assunto de tamanha relevância, né? Para o movimento espírita e eu diria até que para a humanidade, que é as cartas de Kardec, né? Que hoje estão sob a guarda da Fundação Espírita André Luiz, em parceria com o Instituto Canuto Abreu. Este projeto de grandes dimensões inclusive que nós não conseguimos visualizar, tamanha a nossa pequenez, né? E que está aqui sob a responsabilidade desta fundação, FEAL, Fundação Espírita André Luiz. Ao longo das próximas 2 horas, aí, um pouco mais, um pouco menos que isso, nós estaremos falando sobre esse projeto com o objetivo de levar essa informação para você que ainda não conhecia esse projeto e convidá-lo a estar conosco, né? Estarão conosco nessas 2 horas, além de você, o Paulo Henrique Figueiredo, César Perry, Marco Milani, Heloísa Pires, e trataremos deste importantíssimo material, deste acervo de conteúdo inédito do nosso querido Allan Kardec. E para começar, nós estamos aqui com o nosso amigo, Paulo Henrique Figueiredo. Boa noite, Paulo. Olá, boa noite. Olá, amigos de casa que nos acompanham, André. E realmente nós estamos lidando atualmente com um momento histórico, né, para o movimento espírita, que é a preservação do legado de Kardec, que ele chamou de arquivos do espiritismo, e considerou que seria um complemento da doutrina no que tange a contar a história do espiritismo por meio de fatos, e não de lendas ou tradição, como ele mesmo escreveu. Paulo, para o amigo que está nos acompanhando e que não sabe da existência desses documentos e de tudo aquilo que nós estamos trabalhando para levar adiante com esse material, né? Descreve para a gente que material é esse, como é que esse material chegou até nós. Olha, mais recentemente, até trago como novidade para quem está nos acompanhando, nós estamos abrindo um novo lote de material, que são os escritos pessoais do Canuto Abreu. E esses escritos pessoais são extensos. Antes de você falar dos escritos, então, já que você começou a falar do Canuto, tem muita gente que não conhece. Quem foi Silvino Canuto Abreu? Tudo isso está acontecendo em função do Canuto Abreu. O Canuto Abreu, ele foi um pesquisador, ele começou muito moço, né, na doutrina espírita, ele trabalhou no Reformador logo no início, né? E depois ele tomou como meta de vida viajar pelo mundo para resgatar a história do espiritismo. E ele fez isso durante décadas e décadas, viajando para muitos países, realmente, para a Europa, Estados Unidos, tudo, anotando. E o importante foi que ele fez isso em 1920, foi quando ele fez, por exemplo, a primeira viagem para a França. Então, ele conseguiu ter contato com pessoas que conviveram com Kardec, com pessoas que deram depoimentos de fonte primária. Kardec partiu em 1869, é isso? 69, mas tinha algumas pessoas que eram velhinhos, né? Em 50 anos após a partida de Kardec, mais ou menos. Isso, né? E tinham médiums, várias pessoas que chegaram, então, a relatar o contato e a informação que tinham. Muitos eram filhos de espíritas, né, que também eram trabalhadores diretos da doutrina. Sim. Então, os relatos que ele conseguiu fizeram com que ele pudesse saber os paradeiros dos documentos de Kardec. O que aconteceu com as cartas? Ele foi várias vezes à França atrás desse documento. Ele foi em 20 e depois ele vai voltar em 50 depois da guerra. Sim. Então nós temos 2 relatos. O primeiro relato é de abundância de conteúdo. Sim. Ele chegou a ter contato com o armário que Kardec tinha se reservado para guardar o Museu do Espiritismo, com coisas muito pessoais de Kardec. Para você ter uma ideia, ele chegou a ver documentos de Kardec antes de se tornar espírita.
no período que ele fundou o Instituto de Educação, ele chegou a ver esses papéis, pegou na mão. E aí a história dele, conhecendo depois a Amélie, que se tornaria sua esposa, depois as pesquisas espíritas, antes disso o magnetismo animal, né, os estudos a respeito de magnetismo, depois o espiritismo e o pós-espiritismo. E o início e o espiritismo no Brasil. Então, Canuto, ele é um ponto-chave para se entender o espiritismo na França e no Brasil. E ele comprava esses documentos ou esses documentos eram... Num primeiro momento, ele começou a fazer anotações. Ele ia, então, na casa da pessoa, conversava, anotava a conversa. Ele tinha uma memória extraordinária, porque nós estamos encontrando contatos... Era estudioso, né? Advogado, farmacêutico, médico. Para você ver o que significa esses arquivos, são em torno de 40 mil documentos do Canuto. Nós tínhamos 740 cartas. Só que agora nós estamos encontrando dossiês de pesquisa do Canuto. Então, a gente está abrindo as pastas, aí ele começa a relatar um fato ocorrido com Kardec, e aí quando a gente vira a página tem mais documentos inéditos, que ele separou em pesquisas e estudos à parte. Então ele pegou algumas cartas. Então já não são mais 740 documentos inéditos. Já estão se aproximando, são entre 800 e 1000 cartas já. Sim. Então estamos encontrando mais documentos inéditos, muitos documentos agora, também de Camille Flammarion. Camille de Flammarion, depois da morte de Kardec, conversando com Amélie, com Leon Denis. Eu estava lendo uma descrição dele, do encontro que ele teve com Leon Denis, quando ele fez essa viagem à França. E ele conta a casa, os detalhes, vindo o Leon Denis na direção dele, e aí diz que eles foram para o escritório, e o Leon Denis pegou, entre as suas coisas, uma fotografia dele. Aquelas impressões antigas, com papel mais grosso, que vinha até os detalhes do fotógrafo. E aí ele conta, Leon Denis, então, pega essa foto, que já estava um pouco já gasta pelo tempo, mas isso me deu até mais valor, porque era uma carta pessoal, uma foto pessoal, e ele me autografou essa carta com a sua própria letra e colocou a Canuto Abreu tudo. E Canuto conta isso com muita emoção. Sim. Quando eu viro a página, cai a foto original. Então, esses arquivos, é a sensação de estar se fazendo arqueologia, né? Sim. Porque a gente vai encontrando documentos que já são históricos, porque foram escritos em 1920, 30, 40, 50, junto com documentos de pesquisa de 1860, 70, 80, 90. Então, digo aqui, então, já de primeira mão a minha impressão. A riqueza do trabalho feito por Canuto Abreu, que não pôde publicar nada em vida. Inclusive, ele foi... Por que não pôde? Estamos encontrando um diálogo frequente e profundo dele com Chico Xavier. Pode parar. Pode parar. Eu vou fazer... Eu sempre quis fazer isso. Sabe aquele programa que fala assim, para aí. Eu sempre quis fazer isso. Eu vou fazer agora. Para aí. Né? Como nós dissemos, o especial tem perto de 2 horas, né? E nós vamos guardar esta correspondência, né, entre Chico Xavier / Emmanuel e Canuto Abreu para o último bloco, justamente para você ficar junto com a gente nessas 2 horas aí. O que nós vamos contar, então, no último bloco, vai ser um conteúdo que até hoje estava na memória de Canuto e de Chico, porque foi uma correspondência pessoal entre os dois. E essa correspondência vai nos detalhar por que Canuto não contou isso na época. E ele... Nós estamos falando de que década aí? 1930? Não, foi entre 50 e 60. 50 e 60. Então aqui, bem mais aqui. Isso. E a gente também tem os relatos dos primeiros encontros dele com o Chico. E em 30, ele vai falar que foi 34, 35. Um dos primeiros encontros dele. E ele estava, o Canuto, na reunião que se decidiu na FEB a publicar o primeiro livro do Chico. Ou seja, nós estamos encontrando... Parnaso de Além-Túmulo, é isso? Exatamente. Por que se escolheu esse livro, o que se discutiu no dia. E falava-se de um médium obscuro lá de Minas. Né? Não tinha o prestígio, né, que veio a ter. Então, o que podemos dizer aqui, que além da gente ter as cartas originais de Kardec, que eu afirmo aqui, resolvem, né,
todos os dilemas do movimento espírita. Porque até então eram discussões de opinião. E agora nós temos fatos, que são documentos. Estamos encontrando documentos que não eram nem de conhecimento da própria família do Canuto. Porque estavam entre os documentos pessoais do Canuto e alguns que ele guardou em envelopes amarradinhos ali, junto com algumas conclusões pessoais dele. Né? Bom, então, basta dizer, né, Paulo, que um dos imóveis em que estão os documentos é um imóvel ali, eu vou chutar, mas é um imóvel que deve ter de frente uns 7, 8 metros, com uma profundidade de 40 metros, e os dois pavimentos do imóvel estão cheios de documentos. Né? Isso, a gente tem os documentos e temos também os livros, né? Sim, sim. Que são livros raríssimos, alguns deles, né? Já estamos encontrando livros que a gente nem tinha notícia de ter um exemplar. Então, é um material muito importante. E agora estamos encontrando essa riqueza. Já encontramos também, não abrimos tudo, não abrimos nem metade, nós já encontramos mais ou menos de 15 a 20 livros do Canuto não publicados. Traduções inéditas, né? Relatos inéditos. É uma coisa, é espantoso. O que estamos encontrando é espantoso. E como é que esse material chegou aqui na Fundação, Paulo? Para o amigo que ainda não conhece a história. Né? Esse material chegou até a FEAL pela iniciativa da própria família. Do Canuto Abreu. Do Canuto Abreu. Então, o Canuto Abreu, agora sabemos, ele colecionou, não as cartas, é uma parte, porque ele colecionou toda a análise das cartas. E ele discutiu vários conteúdos da história de Kardec, como disse, né, com os franceses, que na época ainda tinham na memória. Então nós estamos encontrando os cadernos desses relatos, desses diálogos. Depois tem um segundo momento dessa história, que é a repercussão que teria essas cartas no movimento espírita brasileiro, que estava em formação, porque ele participou da formação. E ele encontrou como companheiro de diálogo o Chico Xavier. Então, em verdade, é quase que a gente teria aí um conjunto de uma história que vai começar na França e vem até o Brasil e está toda justificada pelos fatos. Então, ele sabia da importância disso. E Canuto sabia que ele não ia ter tempo de divulgar. Então, ele planejou um diálogo com a posteridade. E esse diálogo está relatado nas cartas. E esse diálogo era um diálogo presente na família. Então, quando ele viu que ele não ia conseguir dar continuidade, eu vou te comentar um detalhe agora que você vai ver a visão do Canuto. Canuto chamou a filha e o neto ao mesmo tempo. E ele falou para a filha, olha, você não vai, possivelmente, conseguir tornar esse material público. Então nós vamos encarregar o Lian, que é o meu neto. Que idade tinha o Lian nessa época? Era moleque. 10 anos? Era moleque. Anos. Então ele falou assim, eu vou fazer um combinado com você, mas depois você vai fazer um combinado com ele. Ela levou tão a sério que ela fez um documento que os dois assinaram. Olha só. E aí o Lian, ele viu nisso uma importância tão grande que ele tomou, depois que morreu o Canuto, ele tomou como função da vida dele ser o guardião desse material. Bom, o Paulo volta no último bloco desse nosso papo, né? Nós vamos para um breve intervalo, breve mesmo, são 2 minutinhos, e já retornamos no retorno com o nosso amigo Marco Milani. Fica conosco, TV Mundo Maior, levando a vida até você. Alguns anos atrás, um comunicador da Rede Boa Nova de Rádio tinha um amigo que era pastor. Tinha, não, deve ter ainda, né? E esse amigo pediu, traz aqui para mim algumas obras do Kardec que eu quero estudar. E esse amigo levou essas obras e depois de alguns meses ele trouxe a obra de volta. Na verdade foi o Livro dos Espíritos, né? Foi só o Livro dos Espíritos. E esse amigo pastor devolveu esse livro para esse comunicador da Rede Boa Nova de Rádio e disse assim, vocês não acreditam no que estão aqui. Esse amigo comunicador falou, não, nós acreditamos. Sim, não, vocês não acreditam. Por que você está dizendo que a gente não acredita nisso? Porque se nós evangélicos tivéssemos isso, nós dominaríamos o mundo. Né?
Em verdade, nós não temos nenhum intuito de dominar o mundo, mas levar essa informação para o maior número de pessoas. E não resta dúvida nenhuma que os nossos irmãos evangélicos, os nossos irmãos católicos, eles depositam tanta fé na doutrina deles e na crença deles, que eles fazem muito para que a doutrina, as empreitadas deles vão adiante. E fazem, inclusive, financeiramente, né? E os espíritas são um pouco mais acanhados, especialmente quando tem que botar a mão no bolso. Tem um escorpião no bolso. Então nós vamos convidar você agora a tirar esse escorpião do seu bolso, né? Porque nós acreditamos em Allan Kardec, nós acreditamos nas obras de Kardec, são obras que fizeram diferença em nossa vida, em nossa estrada evolutiva, e nós queremos que estas obras cheguem à maior quantidade de pessoas possível. Então eu vou convidar você a conhecer o projeto que há de sustentar tudo isso que nós estamos falando aqui. Você deve acessar o site catarse.me, vou pedir para o pessoal colocar aqui embaixo, né, para quem estiver assistindo, catarse.me/Cartas de Kardec. Acessa lá, é um crowdfunding que nós estamos fazendo, justamente para buscar os recursos para levar adiante esse projeto, né? Sem dinheiro, infelizmente, não dá para fazer, gente. E a gente vive vibrando aqui para ver se a espiritualidade materializa uma câmera, materializa um microfone, materializa um estúdio. Até agora não aconteceu. Então nós esperamos que você possa ser o médium dessa materialização. Essa materialização financeira. Sem dinheiro não se faz as coisas. Então, catarse.me/Cartas de Kardec. E agora nós estamos aqui com o nosso amigo Marco Milani. Boa noite, Marco. Boa noite, André. Satisfação estar aqui participando da divulgação desse projeto que é tão importante, né? Marco, hoje você está com um cargo na USE, é isso? Atualmente sou diretor de doutrina da USE estadual aqui de São Paulo. União das Sociedades Espíritas. Você que está fora do Estado de São Paulo, a USE é responsável, é a federativa do Estado de São Paulo, é isso? Exatamente, a entidade que representa o Estado no Conselho Federativo Nacional e que ultimamente é aquela que tem se posicionado aí perante o movimento espírita como uma referência que nós deveríamos ter e incentivar, né, para que o espírita se paute numa entidade como a USE está sempre resguardando seus valores e princípios baseados em Kardec. Nós percebemos que não são todas as federativas, os nossos amigos, irmãos de doutrina espírita, que apoiam esse projeto. Diferente da USE, que apoiou logo no início, né? Como é que foi essa decisão da USE estar conosco nesse projeto, apoiando fervorosamente esse projeto? Exatamente. Primeiro partiu, né, porque as pessoas que estão envolvidas no projeto já são conhecidos nossos há algum tempo e nós respeitamos e temos credibilidade, né, nessas pessoas, né? É um projeto sério. E a USE foi convidada por seus diretores também, a própria, na ocasião, a Júlia Nezu participou, o Orlando também participou, e nós temos um envolvimento não só com as pessoas, mas principalmente com o trabalho. Ou seja, nós apoiamos qualquer trabalho sério que propõe aí esse desvendar, que é o que o projeto está se propondo a fazer. E com certeza vai trazer bons frutos para o movimento espírita. Marco, na sua opinião, qual que é a importância de levar esse conteúdo inédito para a população, né? Eu não diria nem só para os espíritas, mas para a humanidade, né? Olha, André, pelo que promete, né, essas revelações, o Paulo, no bloco anterior, né, comentou sobre uma série de novidades que podem surgir e nos ajudar a esclarecer momentos históricos, né? E antes que o amigo fique um pouco preocupado, vai mudar o espiritismo, não é que vai mudar princípios e valores, mas nós vamos compreender muitos fatos, né, que ocorreram e ajudar a desmistificar alguns aspectos que fazem parte da história do espiritismo e que até hoje são um pouco, não estão bem tratados, não estão bem esclarecidos. Com certeza esse conjunto de informações vai nos ajudar muito nessa parte histórica. Marco, no episódio conhecido como A Última Ceia, Jesus nos adianta de que ele partiria para a espiritualidade, que no tempo certo o Pai, Deus, enviaria o Consolador prometido, o Espírito de verdade. Aí ele usa uma fala muito impactante, né, em algumas traduções, que vos fará lembrar de tudo quanto eu vos tenho dito. Então, quando Jesus fala vos fará lembrar, de uma certa forma ele está afirmando, vocês vão esquecer, né? E a gente sabe de todas as mudanças que aconteceram no cristianismo, especialmente a partir do primeiro concílio, 325 depois de Cristo. Após a partida de Kardec, você acredita
que de alguma forma for implantado algum tipo de mudança que precisa ser revista e que esses documentos podem recolocar a visão inicial do codificador? Eu acredito, claro que nós temos que aguardar, né, todo Sim. o desenvolvimento, mas eu acredito que pelo desenrolar, né, dessas novas informações, elas vão confirmar a proposta séria que Kardec sempre se preocupou em fazer com que o Espiritismo assumisse. E se nós fôssemos remontar até na própria partida de Kardec, logo depois que Kardec desencarnou, a gente sabe que o movimento espírita não foi mais o mesmo. Nós tivemos uma série de elementos ali que culminaram, inclusive, entre os espíritas a uma certa cisão. E nós tivemos, no movimento espírita francês, um declínio que se mostrou depois bastante preocupante, se não fosse a verdade espalhada pelo mundo naquela ocasião. Então, o Brasil tem um papel muito importante nesse sentido, mas não só o Brasil. Atualmente, nós temos também que refletir, não é o Brasil, o povo eleito, que vai ser o responsável por tudo, pelo espiritismo em si, né? Mas nós temos companheiros internacionais em diferentes países que estão acompanhando, inclusive, este projeto, porque é um projeto internacional, mas que está aqui conosco, e nos sinaliza que este momento ele é peculiar, porque vai nos propiciar a reforçar e conhecer alguns aspectos que o movimento espírita pode ter adormecido em alguns momentos, e nós vamos resgatar isso. Então, esse projeto tem tudo a ver com esse momento histórico, e eu até traria uma outra passagem de Jesus, né, quando ele fala da verdade, mas aí com a questão da candeia, né, e o alqueire. Sim. A verdade vai surgir, né? Não adianta a gente tentar obstruir a verdade, ela vai surgir, então não adianta algumas pessoas terem receio, inclusive, desses comentários, e nós acreditamos sim, piamente, de que nós temos hoje uma oportunidade muito rica de contribuir para o movimento espírita, não só nacional, mas mundial, diante dessas novas informações que não vão mudar princípios e valores dos espíritos, mas vão nos ajudar a compreender o contexto e aquilo que aconteceu naquela época de Kardec, e pode nos ajudar hoje no próprio movimento espírita. Sabe que recentemente um documentarista nos procurou, ele está fazendo um material em audiovisual sobre Allan Kardec, e ele se interessou em conhecer o material inédito, as cartas, os documentos, né? E aí foi lá a equipe de cinema para poder gravar algumas coisas, filmar algumas coisas, e o diretor de fotografia, ele se encantou a tal ponto com tudo que ele viu. Ele, que não é espírita, falou, não, isso aqui que vocês têm não é para os espíritas, isso é para a humanidade. Olha a importância desse material. Porque quando nós temos hoje fatos históricos que poderiam nos permitir uma reflexão sobre todos os elementos filosóficos que a doutrina nos traz, ela permite que nós tenhamos um diálogo muito maior com a sociedade do que ficar restrito ao movimento espírita, né? Então, essa verdade, por definição, que é a verdade que o próprio Jesus veio nos revelar, não está limitada a um segmento, a um povo, a um determinado tipo de doutrina. Nós temos que trazer essa verdade capaz de dialogar com diferentes correntes, diferentes ramos da sociedade, sem ter receio algum de nos colocar e confrontar para nós chegarmos, pela razão, para nós chegarmos naquilo que nós poderíamos chamar de fatos que poderiam explicar a realidade. Marco, na sua opinião, nós estamos falando aí de 1,5 séculos de documentos que ficaram guardados, né? Escondidos, por assim dizer. Como é que a gente pode aventar aqui o porquê os tempos são chegados da divulgação desses documentos? Por que esses documentos não foram revelados há 150 anos atrás e só hoje? É uma pergunta interessante, André, porque a gente tem também uma perspectiva de que 50, 100 anos, 150, na nossa realidade terrena aqui, é bastante tempo, né? Sim. Mas se nós entendermos que os próprios espíritos já diziam para Kardec que a regeneração, que o processo de regeneração da humanidade já havia começado e que não seria um período que nós contaríamos em décadas, né? Mas é um período maior, de gerações, eu entendo que esse momento que nós estamos passando, para a espiritualidade, não chega a ser assim tão relevante em termos de distância. Para nós, é uma continuidade
daquilo que nós já vimos fazendo de movimento espírita, só que agora com outra característica, que é um elemento que Kardec, obviamente, pelas limitações tecnológicas da ocasião, não possuía, mas hoje nós temos condições já de fazer com que todos os achados, todas as discussões, toda a proposta de reflexão, ela seja compartilhada e discutida com muito mais gente do que com um grupo restrito que a tecnologia na ocasião, e mesmo algumas décadas atrás, não permitia. Hoje nós já temos isso. Então o momento talvez seja propício para integrar o movimento espírita mundial e não somente nacional. Ou seja, é um momento muito interessante, muito particular e que com certeza, se está acontecendo, é porque tem a sua razão também de vivenciá-los agora. Entendi. Ô Marco, cerca de 10 anos atrás, mas eu fiquei sabendo da existência dos documentos faz uns 30 anos. Mas há cerca de 10 anos atrás estava com um amigo, dirigente espírita, que teve acesso a esses documentos e ele fez a seguinte observação que eu nunca mais me esqueci. O movimento espírita, os espíritas não estão prontos para ter acesso a esse material, né? Você acha que nós ainda estamos nesse momento onde pessoas, instituições decidem o que a gente deve ou não ter acesso? Ou o ser humano encarnado no século XXI já tem maturidade de discernimento entre aquilo que ele aceita e aquilo que ele não aceita? Eu acho que, de novo, eu trago a questão da Candeia e do Alqueire, né? A verdade tem que ser revelada, né? E o momento que eu entendo que nós já estejamos passando, ela não, de novo, ela não está nas mãos de alguns decidirem vou compartilhar ou não vou compartilhar. Havendo possibilidade de fazer isso, vamos fazer, porque nada melhor do que a reunião dos espíritas baseados na fé raciocinada, na discussão, no diálogo, no respeito, obviamente, que vai fazer com que as verdades possam ser debatidas e conhecidas. Se nós deixarmos para que alguns efetivamente sejam os responsáveis por não é o momento, ou vou fazer isso quando eu perceber que a humanidade esteja melhor, é uma pretensão que eu acho que não nos cabe, né? Então, o próprio plano espiritual está agindo nesse sentido, e se está acontecendo hoje, eu tenho certeza de que é porque é o momento mesmo de nós termos isso para ser revelado. Talvez algumas pessoas, por pudor, achariam até que o movimento espírita não fosse suficientemente maduro no passado para discutir alguns assuntos. Eu tenho uma certa restrição com essa ideia. Eu sempre acho que se temos acesso ao conhecimento, vamos debater, vamos discutir. Se nós não nos mostrarmos maduros, o próprio tempo vai nos dizer. Mas eu acho que a gente tem que debater, sim, no momento que a gente tem acesso à informação. Obras Póstumas é uma obra que foi lançada após a partida física de Kardec, né? Após ele retorna para a espiritualidade. Existem alguns estudiosos espíritas que dizem que muito provavelmente Kardec não queria que Obras Póstumas, que aquela coletânea de documentos fosse lançada em formato de livro, né? Você compactua também desse entendimento? André, o que eu vou falar aqui talvez choque algumas pessoas que estão nos ouvindo, mas diante das últimas revelações que nós tivemos, dos últimos debates, até em função da Gênese, sim, sim. Com relação à autoria de Kardec, nós temos que olhar Obras Póstumas com muito cuidado. Muitas informações que estão em Obras Póstumas, se não estiverem respaldadas com documentos ou mesmo publicadas na Revista Espírita, devem ser analisadas, mas com o cuidado necessário. Ou seja, não é porque nós temos que atribuir tudo que está lá como se fosse efetivamente Kardec que tenha feito. Sim. Kardec nos pediu bom senso, razão, humildade. Se foram escritos, foram achados, que foram publicados posteriormente, será que todas as mensagens, eventualmente, que estão ali, passou por Kardec necessariamente, ou o grupo que estava responsável por fazer essa publicação teve o critério necessário também de analisar isso antes da publicação? Claro que Obras Póstumas é um livro que tem que ser lido, tem que ser estudado, mas nós também não podemos tirar a responsabilidade do espírita de analisar tudo o que lhe chega à mão, desde que haja fatos para comprová-los. Se estiver em Obras Póstumas e não estiver fundamentado na Revista Espírita, ou não tenha coerência
com as obras anteriores que Kardec publicou em vida, eu acho que vale o questionamento até que ponto poderíamos aceitar isso ou não. Eu acho que vale até uma recomendação evangélica, né? A letra mata, o espírito vivifica, né? O ser humano do século XXI, ele já tem espírito para entender o contexto desses documentos e ter uma compreensão desses contextos, desses textos, mais aproximado com aquilo que a ciência espírita nos apresenta. Exatamente. E se me permitir ainda um comentário, algumas mensagens que fazem referência a Kardec sobre a mesma questão da Gênese, né, que nós estávamos falando, que depois o Paulo pode voltar aqui e comentar sobre isso também. Será que efetivamente essas mensagens foram tratadas, foram lidas, foram analisadas de maneira adequada? Por que elas foram publicadas posteriormente? Será que foi feita grafotecnia para saber se realmente era do Kardec? Ora, de Kardec. Então eu entendo assim, cabe ao espírita fazer a análise crítica de tudo que lhe chega às mãos. E não é porque é a mesma coisa que quando nós temos livros ou mensagens psicografadas. Por exemplo, vamos supor que um espírito supondo que seja uma mensagem mediúnica, ofereça uma comunicação por algum médium famoso, alguma coisa assim. Não é porque é um espírito que assina com um nome também famoso que nós vamos acreditar em tudo que está escrito ali. Porque Kardec, no próprio livro dos médiuns, fazendo uma relação de mensagens apócrifas, né, o que estavam sujeitas a engano ou algum tipo de mistificação, não é quem assina, é o conteúdo. Sim. É a mesma coisa que nós deveríamos fazer com esse projeto Kardec. O cuidado é ler, pensar, refletir e, acima de tudo, não sair por aí fazendo algum tipo de divulgação que não tenha fundamentação adequada. Sim. Às vezes uma palavra ou uma frase mal colocada pode distorcer a própria realidade. Sim, sim. E espíritos e médiums são falíveis, né? Certamente. E é difícil a gente atestar. Aliás, você citou as obras que encerram, se não me engano, o livro dos médiuns, né? E eu me lembro que tem algumas mensagens que Kardec reconhece como autênticas, algumas que ele aponta indícios de não autenticidade, e tem umas que, de uma certa forma, ele não emite opinião. Ele simplesmente apresenta, mas não diz são autênticas ou não são autênticas, né? Exatamente. E se Kardec nos convidava para fazer essa análise crítica, por que nós vamos acreditar cegamente em tudo que nos aparece também ou nos dizem? Não, vamos ver os fatos com critério, vamos reunir esses fatos e vamos colocar para discussão. E não uma entidade, por exemplo, decretar é verdade, é mentira. Vamos colocar para todos discutirem. Aliás, nesse ponto é importante deixar muito claro essa estrutura hierárquica, por assim dizer, da doutrina dos espíritos, né? Se o Papa diz alguma coisa, todo mundo dali para baixo vem seguindo, preferencialmente sem qualquer tipo de contestação. O espiritismo é assim? Não, mas como muita gente veio de outras doutrinas, principalmente a católica, e está acostumado com a subordinação nessa relação de poder, de hierarquia, algumas pessoas acham que o espiritismo deveria ter esta relação de poder e hierarquia, quando não. O que nós nos baseamos é na fé raciocinada. Nós temos, sim, pessoas com mais tempo, com mais dedicação, que têm um pouco mais de base, que podem colaborar, mas não podem se arvorar como donos da verdade. E muito menos uma entidade, qualquer ela que seja, brasileira ou internacional, ao se posicionar, ela está se posicionando perante uma reflexão, uma ponderação. Vamos colocar isso para refletir também. Não é porque nós não temos a infalibilidade papal. No caso, né? Então, vamos ponderar, vamos refletir e que a verdade prevaleça. Até porque quando a gente estuda a história de alguns papas, a gente percebe que eles não eram tão infalíveis assim, né? Não. Ô Marco, eu vou pedir para você, nesse finalzinho da sua gentil participação aqui conosco, convidar o nosso ouvinte, telespectador, internauta, a conhecer o projeto, né? catarse.me/Cartas de Kardec. Convido para que acesse o site, né, que está sendo apresentado, verifique a seriedade, veja quem são as pessoas que estão trabalhando, vejam as instituições que estão envolvidas, veja o trabalho de divulgação que está sendo feito. São pessoas que necessariamente têm uma contribuição para o movimento espírita, né? Essas pessoas não estão ali por acaso, à toa também. E a participação que nós podemos ter não é só divulgando a proposta, não é só divulgando o projeto,
participando. Muitas pessoas financeiramente podem ajudar, que ajudem. Outras podem ajudar a divulgar ou participar, ou pessoalmente conversar com essas pessoas que estão envolvidas para conhecerem melhor o projeto. Façam isso, porque o importante é que nós sejamos ativos e não seres passivos diante de uma alteração de fatos até, né, de compreensão que está ocorrendo. Muito obrigado, Marco. Satisfação estar aqui, agradeço mesmo. Vamos para mais um breve intervalo, já retornamos aqui com esse especial de Cartas de Kardec, TV Mundo Maior, Rede Boa Nova de Rádio, Fundação Espírita André Luiz, trabalhando para divulgar esta maravilhosa doutrina. Fique conosco, até já. Boa noite. Feliz de estar aqui, sempre os melhores assuntos. Jesus, Kardec, meu pai também, e Chico. E Chico Xavier. Herculano Pires. E agora em Portugal estão fazendo homenagem para minha mãe, Maria Virgínia Ferraz Pires, porque acharam interessante os fatos que o Rizzini escreveu, a importância das cartas de Kardec. Nós desejamos muito saber como ele vivia, como ele escrevia. Então, só temos oportunidade quando fazemos esse trabalho, né, de recuperação. É impressionante, considerando ainda que todos os dias, antes de levar meus filhos à escola, eu passava para tomar chá e café com meu pai. Mas, na realidade, eu não sabia, ele nunca me falou sobre problemas que ele havia resolvido, que havia atravessado. Então, conversávamos muito, mas ele sempre muito alegre e otimista. E foi através do diário dos 25 aos 40 que eu fiquei sabendo de crises econômicas que ele teve, de fatos desconcertantes em relacionamento com os espíritas. É a única forma de nós conhecermos, como a gente conhece pouco o lado escuro da lua, conhece pouco o lado iluminado dos nossos queridos, quando eles são discretos em relação às coisas desagradáveis ou às coisas que possam enaltecê-los. Está. Ele tem vários diários. Ele adorava, até acho que com o tempo, vamos ver se podemos, a turma lá da Paideia, não é minha tarefa, se eles podem, editora que o pai fundou sem fins lucrativos. Mas como eu já fiquei com as palestras, não pode ser arroz de festa. Está todo dividido entre a família e os amigos. TV Mundo Maior, Fundação Espírita André Luiz. Nós tivemos um pequeno problema de áudio aqui, espero que você já esteja nos ouvindo, né? Estamos aqui conversando com a nossa irmã Heloísa Pires. Elas vocês estavam ouvindo, vocês não estavam ouvindo a mim, né? Heloísa, nossos estudos apontam para o fato, não só os nossos estudos, mas o próprio Adriano, que você citou agora recentemente, ele lança uma obra que fala sobre a infiltração, por assim dizer, da teosofia na doutrina dos espíritos pós-Kardec, né? E também do rustanguismo, né?
Você concorda com essa entrada desses dois pensamentos dentro do Espiritismo? Isso, de alguma forma, na sua opinião, ele desfigura a doutrina na proposta original de Kardec? Interessante que nós nos repetimos através dos séculos. Quase que destruímos os ensinamentos de Jesus, de tal forma que Khalil Gibran diz que se Jesus, o verdadeiro, se encontrasse com Jesus que nós criamos, não se reconheceriam. Repetimos, infelizmente na doutrina espírita, o Consolador prometido. Como ficamos quietos, isso que eu não me conformo. Como nos omitimos com um erro tão grave? Primeiro, a introdução da teosofia, que felizmente foi afastada por ela mesma. Mas foi terrível a introdução do pensamento deturpado de Rusteng, que estava doente na época, que contava só como uma médium e que me apresenta um corpo fluídico, Jesus a gênere. E todo o meio espírita se calou, menos um grupo pequeno. José Herculano Pires, Júlio de Abreu, Resine, Deolindo Amorim. Mas como permitimos e até agora continua cristalizado, parado, como se fosse uma informação sem importância, quando é vital. Bom, você que está acompanhando a Rede Boa Nova de Rádio no AM aqui em São Paulo, né? Você vai começar a acompanhar aqui agora a Voz do Brasil. Isso na Rede Boa Nova de Rádio, né? Por força da lei, nós temos que exibir a Voz do Brasil agora, esta herança que nós carregamos há décadas e décadas, em algum momento alguém vai ter que olhar por isso. Mas enquanto não se olha por isso, você fica aqui nos acompanhando através do aplicativo da rádio, através do aplicativo da TV, das nossas redes sociais, da TV Mundo Maior, né? E você que está no seu carro vai ficar com a maravilha que é a Voz do Brasil. Mas depois não tem nada não, você acompanha no offline aqui da rádio e da TV. Né? É isso, não tem jeito, né, Heloísa? Tem que fazer uma paradinha. Planeta Terra é Brasil, está tudo ótimo. E como é que o professor José de Herculano Pires via essas introduções de outros pensamentos dentro do Espiritismo? Nossa, ele nunca ficou calado. Ele teria crescido mais no meio espírita se isso o interessasse, mas ele tinha uma visão que se projetava no mundo espiritual. O pai era idealista, o pai era corajoso, o pai era um missionário. Enfrentou os vários erros. E vamos falar naquele que se resolveu. Havia o erro na deturpação do Evangelho. Olha como nós somos complicados e difíceis. Somos os mesmos que modificávamos as palavras de Jesus, que criamos o inferno. E o pai viu que estavam deturpando o Evangelho. Ele não dormiu a noite toda. Andava para um lado para o outro, achando incrível como crítico literário, que não é possível fazer isso, mas felizmente, através do seu trabalho, corrigiu o problema. Suspenderam a deturpação do Evangelho. Haviam tirado pedaços, colocado pedaços. A turma não bate muito bem. Nem nós, mas a gente faz força para disfarçar. Foi resolvido o problema, então não se fala mais. Os envolvidos maiores desencarnaram, está tudo bem. Ok? Quando esse outro problema e outros se resolverem, ficaremos felizes e não ficaremos tocando no assunto. Porque o passado nosso e os erros da doutrina espírita não nos interessam. Queremos agora acertos. Deixar na íntegra para as futuras gerações, para que não diga que nós éramos loucos, de ouvirmos tolices e permanecermos calados. Heloísa, há quanto tempo você está aqui conosco na Fundação Espírita Andalice? Inicialmente na Rede Boa Nova de Rádio, né? Eu só fiquei sabendo porque eu recebi o cartãozinho de sócio da Boa Nova, da Rádio Boa Nova. Então lá está, 2003. Mas eu lembro que foi um pouco antes. Era muito jovem. Continuo jovem, o espírito. Oi, Heloísa, a Fundação Espírita André Luiz, que é responsável pela Rede Boa Nova de Rádio, pela TV Mundo Maior, esse ano ela foi chamada a corajosamente estar trabalhando nesse projeto de preservação e divulgação desses documentos inéditos de Allan Kardec e outros proeminentes
das primeiras horas da doutrina dos Espíritos. E a Fundação, ela já tem as suas atividades, tempos de crise, então nós passamos um período bastante difícil nesses últimos 4 anos e corajosamente aceitamos mais esse trabalho de preservar e divulgar esses documentos. Você que já está aqui há mais de uma década, como é que você vê a Fundação nesse contexto da preservação desse material? Por que a espiritualidade hoje confia na Fundação para esses documentos? Por que será? Eu me perguntava, mas por que eu cismei de ficar na casa André Luiz? Uns probleminhas todos se resolveram. Tem pessoas maravilhosas, a Maria Olívia, a Áurea, gente muito linda, vocês, os jovens aqui, os menos jovens. E depois eu estou entre os jovens ou menos jovens? Muito jovem. Eu já falei que você podia ser meu filho. Estava preocupado. Meus filhos têm a sua idade. E eu entendi exatamente quando vocês tiveram a coragem de enfrentar um grande problema. Para alguns existiriam instituições sagradas. Para mim, para o meu pai, aprendi com eles, para minha mãe, para o Risine, para o Diolindo, e para vocês não. E isso me encantou. Sagrado para nós é mantermos a doutrina em sua integridade. Tabu para nós é falar tolices. Agora, preservar amigos em nome de uma deturpação doutrinária não dá. Não no século XXI, quando parece que a transparência chegou em todos os campos da humanidade. Em seguida vem a correção do erro. É hora. Então, estou encantada. Não foi por acaso que cheguei nesta casa, não foi por acaso que firmei meu pé e falei, daqui não saio. Agora entendo. Esses documentos eles são conhecidos já há bastante tempo. Agora que, efetivamente, eles vão ser tornados públicos, por assim dizer, né? Mas já há bastante tempo que se fala desses documentos. Você chegou a ter algum conhecimento se o professor Herculano Pires sabia da existência desses documentos? Não, nunca comentamos isso, nem tampouco aparece nos seus diários. E eu estou louca para ler as cartas de Kardec, porque eu amei uma que eu li no livro do Calcione, o Casal Kardec, quando ele pedia em namoro a Amélie Gabriele Boudet. E aquele homem que nas fotos está sério e que dizem que era alegre e brincalhão, e tinha que ser, ele escreve uma carta formal, uma carta belíssima, uma carta respeitosa. Então, precisamos conhecer melhor Kardec, como ele era na intimidade com os amigos. O ser humano, Allan Kardec. O ser humano. Um dos trabalhos, Heloísa, que foi levado adiante ao longo da história cristã, é de colocar algumas figuras extremamente importantes para a história do cristianismo, mas colocar ali num status de santidade, num altar, como pessoas que não erravam, que não faziam sexo, enfim. Qual a importância de humanizar estas criaturas tão importantes para a evolução humana? Tirar elas desse altar, humanizar esses personagens. Porque sentindo que eles são tão próximos de nós, nós percebemos que nós podemos chegar até eles. Pode demorar, como diz André Luiz, milênios, mas há uma possibilidade que nos encanta. Quando nos conscientizamos disso, a alegria inunda nossos corações, a certeza de vitória e a certeza também de que eles nos auxiliam. Na Idade Média, criamos essa ideia de que é proibido sorrir, de que é impureza em toda parte. Paulo diz, não existe nada impuro. O homem é que torna as coisas impuras. Existe disciplina. E agora é hora, século XXI. Ainda estamos, muitos espíritas, mergulhados em pensamento na Idade Média. Herculano diz, com desejo de santidade através de práticas exteriores. E não entram no reino dos céus, diz Herculano no livro O Reino, nem o rico orgulhoso, nem o pobre revoltado. O critério é ser idealista, se ligar às luzes do universo e compreender a beleza, como diria Jorge Andréa, tanto da nossa possibilidade de expressão das forças sexuais,
que não estão em pedacinhos de carne, que são uma luz que ilumina o universo e a Terra e que se expressam através de obras de arte, de nascimento de crianças, de capacidade de amizade, de amar o próximo e de amar e respeitar Jesus, Kardec e a doutrina espírita. É a hora de não criarmos regras tolas, preocupados mais com regras do que com o desenvolvimento moral. Eu particularmente, quando tive o primeiro contato com as cartas, né, coincidentemente, eu tive acesso a uma carta de Kardec onde ele se mostrava ansioso, triste, né? E nós fizemos a tradução daquela carta, e aí algumas pessoas disseram assim, não revelem essa carta, que isso vai expor Kardec, expor essa humanidade de alguma forma, na sua opinião, diminui o trabalho que fez o nosso querido codificador? Pelo contrário, eu acho lindo, porque é um guerreiro, é um indivíduo vitorioso, que viveu como nós vivemos, que teve suas dúvidas como nós temos. Suas dores. Né? É lógico, e que tinha um auxílio, isso nós não temos, da equipe do Espírito da Verdade, que disse que o auxiliaria até economicamente, no trabalho. Então a nossa fé em nós mesmos e em Deus cresce. Porque às vezes, quando duvidamos, nós pensamos, nossa, eu sou muito fraco, eu não entendi o Espiritismo. Mas quando vemos que o grande Kardec também teve suas dúvidas, que a Amélie Gabrielle Boudet, uma mulher forte, não conseguiu enfrentar aquele indivíduo necessitado, agora já deve estar reencarnado, espero que não esteja dando trabalho por aí, Lamerie, quando verificamos que todos nós temos força e fragilidade. Isso é maravilhoso. O que me encantou no diário do meu pai, que era uma rocha, com fé, nunca duvidou de Deus, mas é que ele teve momentos de insegurança, que ficava preocupado com as contas do fim do mês, e isso, para mim, tornou muito maior. Bom, a carta que eu citei aqui, que é uma carta onde Kardec parece triste, enfim, ela pode ser encontrada no site, né? No catarse.me/cartas de Kardec, né? Então, acessa lá, você vai ter acesso, acessar e ter acesso é feio, né? Mas tudo bem, você entendeu. Você vai ter condições de entender ali todo o processo, e ter acesso a esta e outras cartas que ali estão, e também de decidir se você pode apoiar esse projeto ou não. E para cada apoio há ali uma premiação. E eu vou pedir, para encerrar o bloco, que a Heloísa convide os nossos espectadores, ouvintes e internautas a apoiarem o projeto Cartas de Kardec. Nossa, eu achei esse projeto fantástico. É respeito, é melhorar a nossa possibilidade de compreendermos que, embora frágeis, temos a possibilidade de caminharmos para a luz. E é também curiosidade. Curiosidade feminina e masculina. Tem pessoas que adoram saber a vida de artistas. Nós temos que saber a vida dos filósofos, as inseguranças dos filósofos, o desânimo de Schopenhauer, a alegria, a força, a coragem de Kardec, que consultava os espíritos e que teve também problemas difíceis até economicamente. Foi algumas vezes à falência. E depois venceu tudo e realizou trabalho belíssimo que não podemos deturpar. Muito bem. Obrigado, Heloísa. Obrigada. Nós vamos para mais um breve intervalo. Na sequência, César Perry conosco aqui. TV Mundo Maior, Rede Boa Nova de Rádio. E conosco. TV Mundo Maior, Rede Boa Nova de Rádio, emissoras da Fundação Espírita André Luiz, aqui tratando do projeto Cartas de Kardec. E aqui, ao nosso lado, nosso amigo, Dr. César Perry. Boa noite, doutor. Boa noite, André. Boa noite, telespectador, rádio ouvinte da Rede Boa Nova. Bom, agora, antes de mais nada, vamos falar do projeto que o Dr. César Perry tem conosco agora, né? Fala um pouquinho para nós do projeto que está conosco aqui agora. Ah, sim. Nós estamos desenvolvendo aqui na TV Mundo Maior o projeto Evangelho e Espiritismo, sua mais simples expressão. É um programa semanal de estudo
de capítulos sequenciais, né, do Evangelho segundo o Espiritismo, mas estudado de uma forma assim mais livre e com ênfase no aprofundamento dos versículos selecionados por Kardec e comparando com outras obras de Kardec e com obras, principalmente as psicografadas por Chico Xavier. Muito bem. César, esses documentos que hoje estão conosco, antes de vir para a posse e responsabilidade da FEAL, eles estavam junto com a Federação Espírita Brasileira. Numa ocasião que você lá estava, né? Como é que foi a chegada desses documentos lá? Olha, nós acompanhamos, né, o caso das cartas de Kardec, dos documentos de Kardec em poder dos descendentes de Canuto Abreu há algum tempo. O ex-presidente da FEB, Nestor Mazotti, que nos antecedeu, ele visitou e teve muitos contatos com o Lian, né? E inclusive esteve até numa fazenda onde inicialmente estavam guardados, né? Lian, neto do Silvino O Lian Duarte é neto do Silvino Canuto Abreu. Mas as conversações não caminharam muito. Coincidentemente, quando nós assumimos a presidência da FEB... Isso foi que ano, César? 2012, interinamente, e em seguida já com o presidente efetivo. Nós aceleramos 2 tipos de conversações. Com o Lian Duarte, com a intermediação do Oceano Vieira de Mello, e também com a equipe aqui do Museu Espírita de São Paulo. E num prazo recorde nós conseguimos, até meados de 2013, resolver toda a passagem do museu, bens, etc., para a FEB, e houve até uma solenidade no dia 18 de abril de 2013, de passagem do museu para a FEB, e que inclusive nós convidamos e homenageamos o ex-presidente Nestor Mazotti. E o Lian Duarte, o neto de Canuto Abreu, estava presente. A partir daí, nosso foco foi com o Lian, no sentido de que nós dispunhamos, através do empenho da diretoria da FEB, de montar o Instituto Canuto Abreu junto ao museu, o que foram tomadas as medidas iniciais. Nós assinamos um convênio em público, né, no dia 8 de novembro de 2013, antecedendo uma grande reunião do Conselho Federativo Nacional da FEB, com o Lian. Ele expôs alguns pôsteres, né, de alguns documentos, e a partir daí as reformas e ampliações do museu tomaram curso e estava tudo caminhando muito bem. Todavia, quando nós deixamos a presidência da FEB, que ano foi isso? Em março de 2015, nós não tivemos mais contato, apenas viemos a saber que as obras de reforma e de adequação do museu não estavam tendo o curso esperado, e o próprio Lian se mostrava extremamente preocupado, né? E depois viemos a saber que ele retirou, né, toda a documentação, o mobiliário, né, que estava lá já do Canuto Abreu, os livros, todo o material, e com o tempo ele passou para a Fundação Espírita André Luiz. Então nós tivemos contato de informações, de contato direto, inclusive conhecemos a empresa que fazia a digitação, né, para o Lian, levado por ele próprio. E agora eu vejo que está em boas mãos, com uma boa equipe técnica, né, e de voluntários que estão trabalhando muito seriamente na recuperação e preparando para a divulgação de todos esses documentos guardados por Canuto Abreu, do nosso grande mestre Allan Kardec. Muito bem. Nesse período que as obras estiveram sob a guarda da Federação Espírita Brasileira, após a saída do Dr. César da presidência da FEB, aconteceu a queda de um telhado, né, da sala onde os documentos eram guardados. Acabou que alguns materiais foram molhados, né? Graças a Deus, o IPEM, que é um órgão da Universidade de São Paulo, gratuitamente apanhou esses documentos, expôs esses documentos, esses livros, essas obras, à radiação, ao cobalto propriamente dito, e de forma a recuperar todo esse material.
E após isso é que o Lian nos procurou, que é o neto do Canuto Abreu, e aí a guarda passa à Fundação Espírita André Luiz. César, alguns fatos que são já descritos nesses documentos, eles revelam intrigas, traições, desentendimentos, algo próprio da alma humana de provas e expiações, né? E expor esses fatos pode nos fazer faltar com a caridade para com aqueles que se equivocaram durante esses primeiros anos do Espiritismo? De forma nenhuma. No nosso entendimento, há uma falsa interpretação de todas essas questões e, na verdade, eu me lembro aqui do grande vulto romano Cícero, que a história é mestra da vida. E nós não podemos esquecer de um dito popular que a história se repete. Então, quando nós analisamos a experiência de Allan Kardec, e que tem apenas alguns registros muito discretos, algumas obras dele, e agora vão aparecer nesses documentos, mostram o quanto ele sofreu. Ele foi pressionado, ele foi questionado, ele ameaçou realmente sair, se demitir da sociedade, e tudo isso que está relatado vem à tona agora, não apenas com a breve exposição de toda essa documentação de Allan Kardec, como recentemente foi feita a tradução e uma edição digital de um livro de uma grande amiga e colaboradora de Allan Kardec, de Amélie Boutet, que é a Berthe Fropo, e que ela conta, né, algumas dessas situações que ela vivenciou. E sabe, inclusive, das confidências, né, da viúva Allan Kardec, mostrando o quanto eles sofreram. Quanta luz, né? Exatamente. Quanta luz. Bocolomier, né, em francês. E é interessante que esses relatos são coincidentes e mostram muitos dissabores que Allan Kardec passou. E que depois Amélie Boudet passou de uma forma, inclusive, mais intensa até os momentos da sua desencarnação. Então, tudo isso vem vindo à tona agora, com esses registros que estão aparecendo e valorizando agora no Brasil também a revista Lei Espiritismo, que foi fundada por Gabriel Delany, Leon Denis e Amélie Boudet nos últimos tempos da sua vida física e que não eram tão valorizados aqui no Brasil. Então, nós estamos tendo uma série de informações históricas que estão vindo à tona, e eu digo, restaurando, resgatando a história do movimento espírita francês na sua realidade e mostrando os reflexos, né, junto ao movimento espírita do Brasil. César, um dos fatos que vieram coincidentemente, né? Aliás, quanta coincidência, né? A Biblioteca Francesa digitaliza a obra de Berthe Fropo, que era desconhecida. Vem o livro do Calzone, vem o livro da Simone Privato, sim, enfim, agora vem as cartas, e veio também esse ano esta denúncia, vai por assim dizer, por falta de eu não me lembrar uma palavra mais apropriada, dessa adulteração do livro A Gênese. O que faz você acreditar nessa adulteração, uma vez que tem gente que diz bobagem, não teve adulteração nenhuma, né? Olha, eu considero o seguinte, como eu sou originário do meio acadêmico e acostumei a fazer pesquisas e basear em evidências, eu acho que frente a fatos e frente a documentos, nós não temos que reagir de uma maneira emocional e nem com achismo. São fatos. E isso é que estão realmente vindo à tona com a digitalização, né, de todos esses documentos na França, a facilidade de obtenção e, desculpe-me a sinceridade, mas salva melhor juízo, me parece que pairou durante muito tempo, né, em muitas obras literárias espíritas, uma certa ingenuidade e repetição de informações dadas como verdades, mas não se verificando em loco, né, realmente o que teria acontecido. Então é isso que está acontecendo agora. E prossegue, né? Há poucos dias atrás eu recebi do Charles Kempf, um amigo francês nosso,
algumas informações que ele está obtendo lá, inclusive manuscritos originais de Kardec também, né, localizando lá na França, Sim. e que simplesmente corroboram, confirmam, né, tudo aquilo que a Simone Privato Goidanich publicou no seu livro, e ele referenda, né, com algumas informações que estão chegando da França. Ou seja, realmente houve sim uma adulteração da chamada quinta edição da Gênese, que foi publicada em dezembro de 1872, mais de 3 anos após a desencarnação de Kardec. Hoje não há mais dúvida quanto a isso do ponto de vista documental. Por que essa resistência, na sua opinião? Evidente que nós estamos aqui confabulando, né, de algumas pessoas e até entidades em aceitar essa adulteração e promover a Gênese restaurada, por assim dizer. Olha, eu recebi esses dias atrás um comentário a respeito, sugerindo que lêssemos e meditássemos numa mensagem de Erasto, que está no capítulo 20 do Evangelho segundo o Espiritismo, onde Erasto chama a atenção de algumas reações que são próprias da natureza humana: o orgulho, a vaidade, não é? A resistência a situações novas. Então, isso revela também algo que já foi comentado aqui num outro bloco, nesse programa de hoje. Nós todos somos espíritos reencarnados. Evidentemente que pode prevalecer algumas tendências ou até reincidências em comportamentos, em atitudes de natureza religiosa de outras áreas, não é? E aí vem aquela questão da manutenção de uma hierarquia institucional, hierarquia de pessoas, e aquela tendência também de se manter como correto, como autêntico, como verdadeiro, que parte de algumas áreas dessa hierarquia. Só que nós estamos vivendo num mundo extremamente dinâmico hoje, onde não há barreiras mais para as informações. Nós somos bombardeados, né, de informações e temos acesso a essas informações. Então chegou um instante que é melhor revermos, né, antes que possamos reincidir talvez nos mesmos enganos, nos mesmos erros daqueles que sucederam a Kardec e cometeram várias impropriedades. Você já conseguiu o tempo para poder estudar essa obra, a Nova Gênese? Se sim, o que você encontrou de diferente? Olha, sim, nós temos feito palestras ao longo deste ano e até seminários sobre o livro A Gênese. E estamos tendo o cuidado, primeiramente, nós estamos baseando numa edição do Centro Espírita Leon Denis, do Rio de Janeiro, que é uma tradução da primeira edição. E depois que a FEAL lançou, a partir de maio, nós já temos a primeira e a segunda edição, né, dessa tradução da Gênese. E temos adotado e prestamos atenção na comparação. E tiramos a dúvida, não só nas demais traduções de A Gênese, como no original em francês. Então nós verificamos realmente que há muitas alterações, são significativas e que comprometem algumas questões doutrinárias, inclusive. Fala-se muito no capítulo 15, por exemplo, no item 67, que foi suprimido sobre a questão do corpo de Jesus, mas há outras mais graves até no capítulo 18, né? Falando do sinal dos tempos, e em outras partes, né? Comprometendo também alguns raciocínios. Então, é hora, sim, do espírita partir para o estudo, comparando traduções. Isso talvez seja muito importante para uma melhor compreensão dessa importante obra de Kardec, que é a Gênese. Você que ligou a televisão, na TV Mundo Maior, ou sua rádio, seu equipamento de rádio na Rede Boa Nova de Rádio, nós estamos falando aqui de cartas de Kardec, né? A FEAL tomou posse e está na responsabilidade de mais de 700 documentos inéditos de Allan Kardec e uma infinidade de obras raras de espíritas e espiritualistas que estão
na nossa responsabilidade para levar isso ao conhecimento da humanidade aí, né? E como nós temos as nossas responsabilidades com rádio e TV, não sobra grana para esse grande projeto. Nós precisamos recorrer ao seu bondoso coração, né? Para nos auxiliar a levar esse projeto adiante. Portanto, nós lançamos aí um financiamento colaborativo, catarse.me/Cartas de Kardec. Vou convidar você a acessar o site, né? A conhecer o projeto e ir achando que o projeto merece o seu apoio, você pode nos ajudar a partir de R$20, né? E para cada doação, eu não gosto de falar de doação, eu gosto de falar de investimento. Para cada investimento que você fizer, uma vez nós estamos investindo no Consolador Prometido, né? Para cada investimento que você fizer, há uma série de prêmios que são outorgados aí, né? Então, entra lá, catarse.me/Cartas de Kardec. César, no movimento espírita, a gente vive quase que o tempo inteiro reclamando de dinheiro, né? Falta dinheiro nas casas espíritas, falta dinheiro, teatro espírita, cinema espírita, né? Na sua opinião, ao que se deve esse nosso medo de falar e de tratar de dinheiro nas empreitadas espíritas? É uma tendência ou uma herança, vamos assim dizer, que nós trazemos, de interpretações falsas, né, do passado, e que estão imbricadas no nosso ser como espíritos reencarnados. Então, por exemplo, em atividades espíritas, e mesmo no trabalho de um centro espírita, eu conheci muitas resistências em falar em gestão de centro espírita, administração de instituição espírita, achando que estaria sendo confundido, né, com práticas materiais. Ai de nós hoje, se uma instituição espírita ela não se pautar dentro de todo o arcabouço jurídico, que é bastante complexo, né, de nosso país, e atendendo também os compromissos fiscais. Então vejam que hoje nós vivemos num mundo com muitas interações e a questão da sobrevivência, ela também se faz necessária essa preocupação, porque não é mais de tratar apenas de uma questão assim de um grupo de famílias, mas é uma instituição e que tem ônus, né, na sua manutenção. E para isso, nós precisamos realmente de recursos. Então, é um assunto que deve ser tratado e que nós enfrentamos muito bem essa situação no começo, né, do nosso trabalho junto à FEB, ainda como diretor, quando nós criamos uma modalidade de trabalho que se chamava Gestão de Centro Espírita, e que foi o primeiro grande momento de se difundir isso no Brasil e que nós encontramos também muita resistência. A falta desse comprometimento corporativo, inclusive com os instrumentos de gestão, tem feito bastante estrago no movimento espírita, né? Sem dúvida. Nós temos conhecimento de instituições que fecharam. E muitas instituições assistenciais que não souberam se adequar. Elas foram criadas antes da Constituição de 88, antes da legislação vigente de previdência social, não se prepararam para isso, não tem como se sustentar. Então, o prejuízo realmente é muito grande quando houve essa despreocupação, entre aspas, né, na base de uma boa intenção, mas que acabou comprometendo a finalidade de toda a obra. César, queria que você também convidasse a quem está nos acompanhando a apoiar o projeto Cartas de Kardec. Sim, nós queremos convidar a vocês para prestigiarem esse projeto Cartas de Kardec. Nós consideramos da mais alta importância esse momento histórico que nós estamos vivendo, que é da recuperação dos manuscritos de Allan Kardec, para que a gente possa aproveitar as lições, né, que emanam de todos esses registros e que serão, sem dúvida, de grande utilidade para um melhor conhecimento de realidades, né, que viveu Kardec e que serão úteis para a inspiração e a orientação do nosso movimento espírita. Obrigado, César. Obrigado.
Então vamos para um breve intervalo. Retornamos após com o nosso amigo Paulo Henrique Figueiredo, Cartas de Kardec. TV Mundo Maior, levando a vida até você. Estamos no ar aqui, nós estamos aqui fora do ar, fofocando, né? Falando sobre termos da internet. Olha que bacana. Já que estamos falando sobre termos da internet, vou fazer de novo o convite para você acessar catarse.me/Cartas de Kardec e nos auxiliar. Está conosco neste grande projeto de iluminação de mentes e de almas, que é a recuperação e a divulgação do grande público. O Paulo fez uma correção aqui, eu usei a FEAL está na posse, a FEAL não está na posse, a FEAL está na guarda destes documentos, né? A posse pertence ao Instituto Canuto Abreu. Uma outra nossa irmã nos pergunta através do Facebook, graças a Deus muita gente se manifestando no Facebook, no YouTube, por e-mail, e uma dessas nossas irmãs pergunta se esse investimento, essa doação é feita uma vez só. Sim, o projeto do Catarse, né? catarse.me/Cartas de Kardec, ele tem ali a partir de R$20 e a pessoa escolhe se quer doar 20, 40 e assim sucessivamente, mas é uma vez só. Tá? Paulo, mas vamos falar só no finalzinho mesmo sobre o Emmanuel / Chico Xavier aí no nosso projeto. Né? Paulo, eu tenho aqui o trecho de uma carta de Kardec, que não é uma das nossas, uma que está conosco agora, que foi publicada na Revista Espírita de 1862. E ele diz assim: aos que acharem presunçosa a tarefa, diremos que não temos outro mérito senão o de possuir, por nossa posição excepcional, documentos que não estão na posse de ninguém e que se acham ao abrigo de quaisquer eventualidades. Que, estando o Espiritismo sendo chamado a desempenhar um grande papel na história, importa que seu papel não seja desnaturado e opor uma história autêntica às histórias apócrifas que o interesse pessoal poderia engendrar. Quando aparecerá, não será tão cedo e talvez não em nossa vida. São desses documentos que o Kardec estava falando? Exatamente. Ele chegou a falar publicamente sobre os documentos. E quando ele fala publicamente, ele diz assim: já estamos constituindo os arquivos do Espiritismo para que tudo fique estabelecido por fatos. Isso ele fala publicamente, escrevendo na Revista Espírita e depois até mesmo na Gênese. O que você leu agora é uma carta particular. Então ele estava contando para um outro espírita, um espírita que na sua cidade tinha uma relevância lá na divulgação do Espiritismo, e ele conta isso em particular. Ou seja, já fazia parte dos documentos que ele previa. Aí a gente fica com a seguinte situação. Kardec, então, sabia que estava vivendo a história do Espiritismo. E cada carta que ele fazia um rascunho e ele registrava e guardava nos seus arquivos muito bem organizados, ele sabia que aquilo posteriormente seria lido. E ele não então contaria a história, né? A história estaria contada pelos fatos e pelo resgate do que ele proporcionou. Agora, você vê que a frase dele é grave, né? Não é simples. Histórias autênticas às apócrifas. Deixa eu ver. Exatamente. Ou seja, ele sabia... opor uma história autêntica às histórias apócrifas que o interesse pessoal poderia engendrar. Por que isso? Porque ocorreram desvios. Nós tivemos... Esse programa está... queria já lhe parabenizar antes dele acabar. Tem que parabenizar. Porque as pessoas que aqui falaram com muita propriedade, né? São registros... Esse programa é histórico, precisa se guardar e rever. Os relatos do César são relatos de quem estava vivenciando os fatos. Então, esse programa aqui vai ficar guardado para o futuro, lhe digo. E a gente tem que saber que esse resgate do conteúdo ainda não foi feito. Quem está nos acompanhando e tem a oportunidade, que eu chamaria de oportunidade, participar desse projeto,
nós vamos ter uma fase mais à frente que é esmiuçar o conteúdo dessa história autêntica, porque ela foi deturpada. Então a questão do rustanguismo vivenciado no período do Herculano, e que aqui foi relatado pela filha, né, com um esforço pessoal para que essa influência não prejudicasse o movimento espírita brasileiro. Nós não temos os documentos, não tínhamos até então documentos que contassem essa história na época de Kardec, vamos ter agora. Então, esses documentos vão selar a questão, vão resolvê-la em definitivo. E faz parte desse resgate da verdade, né, como bem disse, né, aqui vocês no momento anterior, faz parte desse resgate restaurar a Gênese, que é como a gente costuma usar a figura, né? A ponta do iceberg. O iceberg deixa para fora uma ponta pequena, não é? Sim, sim. Então, a Gênese ter sido adulterada, as pessoas têm que pensar, como é que chega num ponto desse? Quem faz uma coisa dessa? Por que isso? Então, é a ponta do iceberg. Nós vamos ter aqui, de forma documental, o registro de todo o volume de informações que resgatam esse ponto culminante que foi a Gênese ter sido adulterada. Então agora é o momento da gente fazer o investimento necessário para que a gente cristalize essas informações para as próximas gerações. Porque esses documentos, como falou muito bem a Heloísa, vão ser interessantes até a gente de ver. Vai ser importante ele resgatar os valores, mas os próximos séculos tem que chegar até lá os documentos. Então, eles têm que ser preservados em ambiente apropriado, com controle de umidade e de temperatura. Eles têm que passar por uma higienização, porque se você tem micro-organismos nos papéis, com o tempo eles dizimam o papel. Então, eles têm que ser limpos com técnica. E é tudo isso que está sendo feito pela FEAL, e nós precisamos, na verdade, a FEAL está colaborando com o movimento espírita. Sim, sim. O Paulo, nós nesse financiamento colaborativo que nós estamos fazendo, nós estamos em busca de alcançar R$500 mil, né, que isso há de nos auxiliar bastante para levar o projeto adiante. Mas a gente já sabe que o projeto é muito mais do que isso, né? Ainda que nós não alcancemos, se eventualmente não alcançarmos os R$500 mil nesse projeto de financiamento colaborativo, a espiritualidade vai dar um jeito de abrir os caminhos para que a gente faça o nosso trabalho. Mas evidente que se você pode nos auxiliar agora, não deixe para depois, nos auxilia agora. Mas tem muita gente que diz, nossa, mas 500 mil, isso é muito dinheiro, por que vai precisar de 1 milhão e tanto? É muito caro isso, para que as pessoas entendam por que é necessário esse investimento. Primeira coisa, o que a FEAL está se propondo a fazer, e ela representou nesses 500, é só parte. O investimento vai ser muito maior. Então, essa parte é inicial, porque quem está aqui nos acompanhando e faz parte do movimento espírita, teste o que eu vou lhe pedir agora. Pergunte no centro que você frequenta a respeito da Gênese. Pergunte a respeito se alguém sabe das cartas. Se alguém já ouviu falar em Canuto Abreu. Se alguém já ouviu falar em Bert Fropo. Né? Esses nomes são absolutamente desconhecidos. Né? O jornal Le Espiritisme, citado aqui, ninguém nem ouviu falar da União Espírita. Sociedade Anônima. Nada. Então, isso faz parte da divulgação do Espiritismo. Então, o que nós temos que fazer? Recuperar esses documentos. Agora, quem que vai se debruçar sobre milhares de documentos? O público vai se debruçar? E vai ficar lendo milhares e milhares de documentos? Não vai. Então, nós precisamos produzir livros que contem as histórias que estão ali, mergulhadas nesses documentos. Quando eu produzi o livro Revolução Espírita, eu li mais de 2.000 fontes, entre 2.000 e 4.000 fontes, para fazer um livro só. Então, nós vamos ter que fazer livros, vamos ter que fazer filme, a biografia de Kardec vai ser inteirinha refeita. Então, e por fim, nós vamos precisar de um memorial do Espiritismo, de tal forma que esses documentos, esses milhares de livros, tudo isso tenha um lugar físico bem preparado e definitivo, e que também possa ser consultado, até mesmo por acadêmicos que se interessam por esse material para produzir o conhecimento do futuro a respeito do Espiritismo. O que
mais tem te motivado nesse projeto, Paulo? Olha, eu já tinha motivação, porque quem fica décadas para achar um documentozinho, um livrinho, né, pesquisadores que estão me ouvindo aqui sabem o que é. Você ficar, primeiro identificar que existe um documento raro, depois você ficar alguns anos procurando até achar, e vasculhando, indo para outros estados, né, muitas vezes fazendo contatos no exterior, tal, e a gente encontra um documento. E é uma felicidade maravilhosa. Acha um livro que não se tinha mais registro. Nossa, é uma coisa muito boa. Agora, quando você está ali, nos resgates do Canuto, e você começa a achar centenas de livros, milhares de documentos, quase tudo isso inédito, né? Então é como se para um pesquisador fosse o que é para uma criança ir na Disney World, né? Você está Então, a minha visão é a seguinte: se com poucos documentos a gente consegue produzir livros e resgatar a história, imagina com tudo isso. Então, o que vai ocorrer é uma revisão da história do Espiritismo, uma releitura da doutrina e uma nova biografia de Kardec, como se a gente antes tivesse 5% do conhecimento sobre ele. E agora a gente verdadeiramente o conhecesse. Então, nós estamos no período anterior a tudo isso. E é a isso que nós estamos convocando o movimento espírita, para ajudar a fazer com que isso fique garantido, né? Porque quando eu vou ler Canuto, ele foi, como eu estava falando antes, ele foi 2 vezes para a França. Ele foi em 20 e ele foi em 50, depois da guerra. Quando ele voltou em 50, quase tudo estava destruído. Algumas pessoas, até por achar o espiritismo uma coisa supersticiosa, puseram fogo nos documentos que tinham em posse deles de Kardec. Então ele ficou desolado quando ele voltou em 50. E hoje nós estamos no momento da recuperação. É no momento certo para garantir que o futuro não perca essas informações, porque nós temos na história do mundo uma divisão antes e depois de Jesus. E o Espiritismo é o antes e depois da recuperação da verdadeira mensagem de Jesus. Então o futuro vai olhar para a nossa época como nós olhamos para 2000 anos atrás e encontramos a importância de Jesus. Só que o Espiritismo pode levar um século 2 para conseguir ter um reconhecimento. E quando isso acontecer, esse material que está com a gente hoje tem que estar presente e preservado. Bom, agora vamos atender aquilo que a gente prometeu no início do programa, né? O Canuto procurou o Chico Xavier e recebeu dele, né, orientações em como é que ele deveria tratar esse documento. Como é que se deu essa procura e que mensagem é essa? Chico? Essa é uma das histórias que nós vamos ter que contar, porque a relação de Chico Xavier e Canuto Abreu foi forte e intensa. Inicialmente, preparando o Chico para o trabalho que ele ia exercer. E o Canuto esteve próximo disso. E ele se tornou um confidente, né, como se fosse um irmão mais velho. Então tem muitas cartas, que agora nós vamos ter acesso a um volume enorme de cartas trocadas entre eles. E quando o Canuto começou a relatar a história das cartas, e depois a gente também vai tornar isso público junto com as cartas de Kardec, nós vamos saber o seguinte: Chico sabia sobre vários conteúdos das cartas. E ele já sabia que o espiritismo na França tinha sido outro do que aquele que a gente pensa. Então, as coisas que estamos relatando, por exemplo, sobre os desvios de Lemarie, que levaram à adulteração da Gênese, o Chico já sabia dos desvios do Lemarie. Lemarie foi quem sucedeu Allan Kardec, né, como chefe da Revista Espírita e da Sociedade Anônima. Justamente, né? Quando a Gênese foi adulterada. Certo. Por isso que eu falei, nós estamos mexendo com só a ponta do iceberg dessa história toda. E aí, o Canuto pediu orientação por meio da mediunidade do Chico Xavier a respeito do que ele deveria fazer com o material. Então, ele recebeu várias psicografias. Inclusive, estamos encontrando algumas psicografias que não eram nem de conhecimento da família, que estavam guardados do Canuto, que agora a gente está começando a ter acesso a eles. Então, por exemplo, Bezerra de Menezes e muitos outros espíritos orientaram Canuto a respeito das cartas. Sim. E o Canuto escreveu a apreciação dele sobre as mensagens. Então, por exemplo,
ele vai dizer o Emmanuel: lembremos-nos que logo depois da partida do codificador Allan Kardec, envolveu o mundo em sombras densas. Isso é o Emmanuel dizendo ao Canuto. E aí é uma carta, eu não vou ler aqui a mensagem longa, mas depois isso vai vir a público, né? E aí ele vai dizer o seguinte: depois de 70, a humanidade quase não conheceu na governança política dos povos senão a guerra. E aí ele vai comentando, o Canuto, né? Em determinado momento, ele vai dizer o seguinte: estejamos convictos de que nos encontramos ainda distantes do apaziguamento capaz de favorecer as sementeiras definitivas do cristianismo regenerador. Ainda é o Emmanuel. O Emmanuel está dizendo: olha, Canuto, ainda não está no momento certo da gente resgatar o espiritismo e o cristianismo como realmente deveria se fazer. E aí ele vai explicando para o Canuto as dificuldades todas que ele ia encontrar. E aí ele vai dizer o seguinte: não admita, pois, meu amigo, que as colunas históricas dos alicerces espíritas tenham vindo parar em suas mãos sem a sanção dos excelsos desígnios. Dizendo, não foi um acaso. E aí o Canuto comenta: o guia espiritual consultado refere-se aos manuscritos históricos de Allan Kardec em meu poder. Sou dos que admitem sinceramente a impossibilidade do acaso em certos eventos de repercussão geral. A história constituiu-se de fatos e são efeitos inteligentes. Os fatos históricos são inteligentes. Têm, portanto, causas inteligentes. Os documentos em meu arquivo foram escritos pelo punho de um missionário invulgar, incumbido de lançar os primeiros tijolos da revelação espírita. Não foram destruídos por ele, ao contrário, guardados para servir a história de base à história do espiritismo. Escaparam às destruições tendenciosas dos inimigos cientes e inconscientes da doutrina espírita, através, né, de crises e sucessões. Ele vai até contar aqui: os invasores alemães procuraram em todos os arquivos espíritas os vestígios do missionário para os destruir, como um comando sanitário invade os pontos onde supõem estarem os focos da insalubridade pública. Ou seja, ele está dizendo que os nazistas tentaram descobrir esse material. E se apossaram de parte dele. Né? Acham-se agora comigo. Né? Porém, sabe-se de seu valor intrínseco, mas aproxima-se o fim dos meus dias terrenos. Recorri a 2 fontes conselheiras, umas das quais em Pedro Leopoldo, Minas. E aí ele vai dizer o seguinte, o Emmanuel, para ele: não estamos, prossegue Emmanuel, credenciados a indicar-lhe, por enquanto, outros abrigos para a sublime herança, que não seja o seu coração de discípulo fiel, porque o mundo ainda conhecerá vasto incêndio de paixão e de fervor necessário à purificação dos nossos caminhos. Então ele disse: vai ficar na guarda, mas você não vai divulgar. E aí ele vai dizer uma coisa bastante interessante, né? Ele vai dizer: você vai ter que trabalhar pelo menos 2 horas por dia em cima desse material, né? E trabalhar e produzir textos de divulgação de tal forma, organizando esse material, para que não haja na sua divulgação nenhum sensacionalismo e nem cupidez, a fim de que o futuro encontre, continua Emmanuel, o documentário habilitado a produzir seus frutos, incluindo não apenas o trabalho apostólico de Allan Kardec, mas também o esforço dos pioneiros. E aí ele admite: cópia e tradução dos manuscritos por ordem cronológica, sensacionalismo nem cupidez. Esse é o primeiro conselho do guia de Chico Xavier. O segundo, por enquanto, é guardar o documentário, copiado e traduzido, até a hora que só o Senhor sabe. Eu fico imaginando, né, por exemplo, dos trabalhos que eu tenho a oportunidade de fazer nessa encarnação é fazer cinema, né? Então, e a gente se dedica 2, 3, 4 anos para fazer o filme, e o grande desejo de entregar esse filme para o público e o público poder acompanhar a tua obra. Nesse caso em questão, nós temos alguém que é extremamente importante para o resgate desse documento e que o guia diz para ele assim: olha, você não vai revelar isso aí para a humanidade. Quer dizer, tem que baixar demais a ansiedade e tem que ter um desprendimento muito grande para ele não exigir naquele momento a autoria do trabalho e ver em vida física, por assim dizer, não é? Exatamente. E aí ele teve que refletir muito sobre isso, continuou, os espíritos continuaram conversando com ele por meio do Chico, ele foi encontrar o Chico, fez algumas leituras, e aqui nós encontramos agora, né, ontem, uma carta do Canuto Abreu,
em 7 de outubro de 58, ou seja, depois dessa mensagem, Sim. para o Chico. E eu li aqui um parágrafo, que eu queria ler para você agora, Vamos lá. é emocionante. Não devo roubar-lhe tempo. Eis que é o único e mais estimável patrimônio do amigo. Então, é o Canuto falando com o Chico Xavier. Devo apenas, digo-lhe apenas, que tomei na melhor conta o conselho relativo ao destino, ou melhor, destinação para o arquivo confiado a mim. Desde os 15 anos, eu me consagro ao Espiritismo, ao qual dou as melhores horas de minha vida, né, há, portanto, meio século, e que fiz eu, até hoje, de útil ao meu semelhante. Para não exagerar, apenas o óbolo do homem que passa pela multidão. Todos os projetos jazem em seus túmulos, pelas minhas gavetas de papéis velhos, amarelecidos pelo tempo. Ou seja, já estavam amarelos na mão dele, e chegaram agora na nossa, mais amarelos ainda. E aí ele termina com uma frase que eu acho que entra para a história desse homem, né? E ao mesmo tempo do Espiritismo. Às vezes, impotente para aproveitar as ideias postas nas folhas envelhecidas, tenho saudades do futuro. Muito bonito, né? Tenho saudades do futuro significa, eu já antecipo o momento que nós estamos vivendo agora. Sim. Que ele já não está mais na carne e ele soube esperar. Isso é maravilhoso, porque ele, como espírito, então, saberia que após a vida seria espírito. E ele poderia continuar a obra, deixando que os encarnados fizessem a sua parte, e ele de lá, então, chegaria no momento que ele tinha certeza que chegaria, que é o de agora. Que é da gente, então, pegar essas folhas amarelas e fazer com que o conteúdo que ele lia e ficava muito feliz de ler e não podia contar para ninguém, chegou a hora da gente contar ao mundo, né? E Kardec, então, quando falou sobre o futuro do Espiritismo, numa linha ele disse, vamos levar o Espiritismo a todos os jornais e mais importantes do mundo para que as coisas cheguem a todos. E não são os jornais do mundo, é a internet. Então, o momento tecnológico da gente conseguir fazer com que a informação chegue a todos no mundo inteiro e todos participem do debate do resgate do Espiritismo é agora. E é por isso que nós estamos vivendo esse momento agora. E a prova disso é a gente estar conversando sobre isso agora e quem está nos ouvindo? Quem que está acompanhando isso? Pessoas que, quando a gente recebe as mensagens, dizem, eu estou aqui na Alemanha, eu estou aqui nos Estados Unidos, eu estou aqui na Argentina e estou acompanhando vocês. Então chegou o momento previsto por Kardec, previsto por Canuto, e eles estão junto com a gente, né? Vibrando para que essa obra aconteça, e por isso que eu digo, as pessoas não têm que ajudar, as pessoas têm a oportunidade de participar desse trabalho. Tomara que eles estejam felizes com o trabalho que nós estamos fazendo, né? Tomara que a gente não atrapalhe muito. Se a gente não atrapalhar muito, já está bom, né? Obrigado, Paulo. Eu que agradeço a você e digo que o espírita, olhando para tudo isso, ele tem que sentir felicidade. Felicidade de ver a obra de Jesus resgatada com o seu sentido verdadeiro, que é dizer ao homem, guarde a sua liberdade, que é o maior bem que Deus lhe deu. A moral da liberdade, né? Exatamente. E muito feliz nós vamos encerrando a nossa transmissão de hoje, né, desse projeto, desse belíssimo projeto, que é o Cartas de Kardec, convidando mais uma vez que você possa acessar lá, catarse.me/Cartas de Kardec, e que você também se junte a nós neste grande trabalho. É um trabalho que tem início, mas certamente será bastante longevo até que tenhamos condições de dar conta de tudo aquilo que nos cabe, que é levar a este mundo enorme, com tantas pessoas sequiosas de ter respostas aos seus grandes enigmas existenciais e respostas racionais, que é aquilo que a nossa querida e amada doutrina dos Espíritos entregou para nós. Se foi bom para nós, certamente será bom para a humanidade. Um grande beijo no coração. TV Mundo Maior, Rede Boa Nova de Rádio, Fundação Espírita André Luiz, Projeto Cartas de Kardec. Muito obrigado.